Na verdade, a representatividade é de 1/3, né? Pelo menos a média é essa, de 1/3 dos membros. Então, o voto de Minerva é sempre da patrocinadora. É sempre da patrocinadora. Então, é difícil, na prática administrativa, isso ser concluído. A gente demorou muito tempo para poder enxergar essas situações, ou pelo menos isso só começou a ser, a gente só começou a ser procurado, por exemplo, quando apertou. Entendeu? Mas é uma coisa antiga, né? É uma prática antiga. Veja bem, eu estou com um documento aqui do Recursos Humanos, da 4 de outubro de 2006. Há 10 anos atrás, repactuação chega a 52,8%, meta não foi atingida. A Petrobras, aqui, Recursos Humanos, a data está aqui, acabei de ler. A Petrobras se comprometia a devolver, não fez. Inclusive, na outra página, ela diz o seguinte, que a meta não tinha sido atingida, pedindo o cumprimento da lei, do artigo 21 da Lei Complementar 109 de 2001 para adequação dos déficits. Ora, 10 anos atrás, nada disso foi concluído, nada disso foi resolvido. Nós estamos hoje na iminência até da separação de massas, entendeu? Que é outro problema. E resultado, ficamos aqui com a mão na frente e outra atrás. Resultado, pedimos o quê? Neste caso, que mais uma vez é o objeto dessa nossa reparação do dano. E aí pedir uma ação judicial, inclusive tem uma coisa interessante. Os conselheiros eleitos que na época eram contrários a esse tipo de atitude, porque era uma coisa do PT, coisa das FUP, hoje estão pedindo, pelo amor de Deus, para fazer essa ação. Entendeu? Tem outra coisa que é interessante. No dia, como disse o Quintino e o Jorge, a Assembleia dos Acionistas de 28 de 10 de 1999, de 69, que criou a empresa, que criou a Petros, inclusive com aporte de 10 milhões, a empresa se obriga a fazer o aporte e fazer o equilíbrio do plano. Quer dizer, esse tempo todinho de lá para cá, o déficit foi evoluindo e sempre aquela cantilena. Estamos no primeiro déficit. Rapaz, precisamos entrar com ação. Nós, eu, o Lídio, o Quintino, nós éramos ainda conselheiros e solicitávamos da direção da FENASP que entrasse com esse tipo de ação. Não, só está no primeiro ano. No segundo ano, só está no segundo ano. No terceiro ano, não atingiu os 25% da meta do coisa. Peraí, nós vamos. Aí volta aquela história. Vamos esperar novamente a porta ser arrombada para a gente entrar com essa ação. É isso que nós estamos aqui agora, nessa via cruz, entendeu? O negócio é sério. Só aqui o documento que a empresa... Só uma observação. A gente, o horário está previsto encerrar às 12 horas. Já são 11h20 aproximadamente. Seria bom a gente então tentar agilizar aí para a gente chegar a uma conclusão. Porque a gente tem que aprovar uma decisão. Eu vou ser rápido. Meu nome é Lídio, não repactuado, graças a Deus. Quando a FUP entrou com ação civil pública, né, o débito da Petrobras para com a Petros era de 9,8 bilhões. Quando foi assinado o acordo de obrigações recíproca pela FUP, que defendeu, que foi contra a migração e depois defendeu a repactuação, o débito já era mais de 16 bilhões. E se negociou em torno de 6 bilhões. Aí vai o déficit aumentando. E a Petrobras fazendo incentivo a aposentadorias precoces sem fazer a reposição de nada disso. Depois veio aí as questões do nível 2004, 2005, 2006, porque aí abrange todo mundo, inclusive os repactuados, né? E mesmo quem não entrou na justiça, a Petrobras fez um acordo com o sindicato, um acordo também de Mandrake, né? Que pagou os níveis somente com 1 ano de retroatividade. E vem as questões do plano de carga e salário, que aí não afeta os repactuados,
Mas a revisão de benefício afeta também. Aí eu pergunto, não sei quem pode me responder. A Petrobras vem fazendo porque a Petro está pagando rigorosamente todas essas questões. Inclusive eu já ganhei os níveis, já ganhei o PCAC, né? E já ganhei também a revisão de benefício, graças a Deus. E eu queria saber se a Petrobras está repassando, porque isso é obrigação da Petrobras. E aí está o problema do déficit da Petro. Exatamente. Tem uma expressão que a gente usa assim, quem souber morre, né? Na verdade, como o Jorge falou, é uma caixa preta. É uma caixa preta. Porque, segundo o presidente do Conselho Fiscal... Licença aí, deixa eu complementar, porque segundo, eu não sou advogado, mas eu tenho mais ou menos o entendimento que isso não é afetado pela Lei Complementar 109, porque não é aporte que a Petrobras vai botar na Petro, é débito. Isso. É débito. Não, é isso que... É porque, na verdade, quando a gente se propôs a vir aqui, eu tinha conversado com o Negle e tal, a gente ficou estabelecido que eu faria um comentário sobre a Lei 108 e 109 e depois a gente iria passar para isso. Só que aí, como o tempo não nos permite continuar esse debate, digamos assim, jurídico quase sobre a Lei 108 e 109, e a gente tem que passar para a prática, eu estava fazendo ali comentários do que prevê a lei, mas é óbvio que não é ela que vai impedir isso, porque inclusive a gente já entrou com ações judiciais nesse sentido, lá numa questão específica lá, mas a gente já está fazendo com outro fundo de previdência, lá de Sergipe, a gente já está conversando com gente do Rio Grande do Norte, com gente do Rio de Janeiro, certo? E eu acho assim que o caso da Petros também é um caso importantíssimo. Então eu vou dizer aqui, para a gente avançar pelo adiantado da hora, o que é que tem que ser feito, na minha humilde opinião. Em primeiro lugar, a EPET, juntamente com outras entidades, já ingressou com ação lá no Rio de Janeiro, certo? Essa ação, ela tem como objetivo, como objeto dessa ação, os seguintes pedidos. Eu estou aqui com a cópia da petição inicial, do lado do Rio de Janeiro. Ela pede o seguinte. Qual é o número do processo, por favor? Eu não tenho aqui o número, só estou com a cópia da petição. Mas depois eu tento passar para o senhor. O senhor me dá seu e-mail que eu lhe encaminho. Sim, eu sou dele. Bom, ela pede aqui. A condenação da Petros na obrigação de fazer, consistente em cobrar os valores de que é credora frente à Petrobras S.A. por conta do direito de regresso que surge do fato de ter arcado integralmente com a condenação solidária que lhe foi imposta em sentenças transitadas em julgado em reclamatórias trabalhistas nas quais a Petros e a Petrobras constaram no polo passivo e findaram como condenadas solidárias em caráter definitivo até a presente data, tudo a ser apurado em liquidação de sentença. A condenação antecipada da Petrobras a efetuar o aporte aos cofres da Petros em benefício para o plano do sistema Petrobras S.A., que é o plano Petros 1, de valores correspondentes à sua cota-parte nas condenações solidárias que lhes foram impostas até a presente data, tudo acrescido de juros de correção monetária. Então, essa ação, pessoal, ela tem um ponto específico, ela não é ampla, ela é específica em relação ao seguinte. Aconteceram milhares, centenas de milhares de ações judiciais contra as duas, normalmente as duas no polo passivo, elas têm uma solidariedade, a condenação na Justiça do Trabalho é solidária e sempre a Petros arcava com tudo sozinha, segundo o posicionamento aqui dessa ação judicial. Então, qual é da nossa opinião? Eu acredito que seria interessante que os senhores, igualmente, assinassem lá o requerimento de filiação a essa ação para poder encamparem juntamente com ela. Não precisa de uma nova ação para discutir essa questão pontual. Isso é um ponto específico do déficit, certo? Então, já está ajuizando essa ação. Eu acredito, como o Jorge fala, que a coisa tem que ser debatida mesmo. Agora, qual é o nosso objetivo aqui? O que é que a gente vem estudando, como eu disse, há um ano, há mais de um ano? O que é que a gente vem fazendo? O que é que precisa ser feito
não sei se individualmente, sozinha, digamos assim, a EPET Bahia ou quem pudesse unir nisso. É preciso que se faça um estudo no plano da Petros, com base em informações que muitos dos senhores têm. Como o senhor aqui leu aí alguns exemplos, né? O senhor leu aí em 2006, alguns exemplos de não repasses, de momentos que a Petrobras deixou, digamos assim, a Petros a ver navios. Então é preciso que se faça um estudo nisso. Agora, é um estudo caro. Nós temos, por exemplo, hoje, lá no nosso escritório, a gente tem gente lá dentro, estagiário da área de atuária, mas não pode assinar parecer, mas a gente tem uma pessoa para nos auxiliar na interpretação dessas questões, porque elas vão muito além do lado jurídico da coisa, certo? São questões muito mais complexas, mas a gente tem um consultor, que é um italiano, que mora em Brasília, que ele teve mês passado lá em Aracaju, a gente fez um curso de uma semana com ele, e ele hoje em dia ele é o consultor da agenda. Só que ele não é barato, a gente trouxe ele, mas por exemplo, só para dar um exemplo, se a gente conseguir reunir, a gente precisa, o que é que precisa ser feito? Vamos resumir. Precisa reunir um monte de informação, o máximo de informação que se tiver em respeito dessas irregularidades. Precisa conseguir com a Petros uma série de documentos, os quais qualquer participante pode requerer, é um direito, está previsto na lei, uma série de documentos como os balanços anuais, de lá de trás até agora, certo? Extratos de contribuição, convênios firmados, investimentos, tudo. E precisa passar para esse cara, ou alguém da confiança dos senhores. E essa pessoa vai conseguir apontar qual o nível de responsabilidade, em que ponto a Petrobras foi omissa e ela precisa ser responsabilizada. Seja a Petrobras, seja gestor individual, seja o próprio governo através de omissões da própria fiscalização que era dever de fiscalizar. É uma pessoa dessa que tem essa capacidade de apontar atuarialmente, matematicamente, essa ginástica financeira aí disso. E aí com esse resultado a gente pode ver uma ação judicial. Agora, isso é um negócio caro. Ele cobra R$200 a hora, sendo bem específico. Ele cobra R$200 a hora. Por acaso, e um estudo desse... É Cláudio Marcolino? Não. É Luciano Fázio, esse que a gente trabalha. E, na verdade, ele já trabalhou, inclusive, para entidades de previdência, mas ele saiu. Ele, hoje em dia, trabalha para os participantes. Então, assim, e é raro, porque, na verdade, os grandes consultores dessa área do Brasil, eles estão vinculados às entidades de previdência, aos seguros, aos planos de saúde, entendeu? É quem, digamos assim, paga o salário deles. Você ter um cara desse independente é difícil. E esse é um caso raro. Ele é um cara independente que ele costuma fazer pareceres para os participantes. Então, a gente precisa reunir o máximo de informação possível, dentro daquilo que a gente conhece e sabe, faz um rol de questões, dentro daquilo que a gente tem documentado, e requerer a Petros uma série de documentos. Ela tem a obrigação de entregar em 30 dias, e para um cidadão como esse, pedir que ele faça um parecer, para aí a gente ter fundamentos para ingressar com a ação. Porque também não adianta a gente pegar um monte de especulações, digamos assim, jogar numa petição inicial e colocar na justiça, porque a gente pode quebrar a cara, pagar custas, pode não ser legal, entendeu? Me deu o nome dele do atuário aí? Luciano Fázio. Luciano Fázio, F-A-Z-I-O. Certo? Então é isso, a minha sugestão é isso. Eu sugiro aos senhores, com todo o respeito, eu sugiro aos senhores que façam adesão a essa ação que já foi ajuizada, porque é de um órgão que os senhores também integram. Não custa, assim, digamos assim, não vai perder nada, porque qualquer briga é válida, mas em relação ao déficit completo, aquilo que pode ser apurado e tudo mais, ele tem capacidade de dizer, ele também tem capacidade, ele ou outro profissional que seja, de apontar defeito, inclusive no plano de custeio, para dizer assim, olhe, além disso, além de terem provocado esse rombo todo, não é 23 milhões não, porque a tabela é um negócio muito complexo, mas a tábua de mortalidade que foi utilizada é muito grave, ela é muito acentuada, e aí parece que a Petros vai ter que arcar com benefício até pessoas que vivem até os 100 anos de idade, porque eles usam uma tábua americana, por exemplo, e não é a realidade de uma categoria de petroleiros.
que muita gente foi exposta. A gente fala aqui para uma associação de engenheiros, mas a gente sabe que a grande massa da Petrobras, ou ainda do Plano Petro 1, ainda é o pessoal do baixo escalão.